Olá, pessoal! Hoje eu quero compartilhar um assunto muito importante com vocês, que mexeu muito comigo desde quando eu entendi isso, que é sobre a divindade de Jesus, que é entender que Jesus é Deus. A base do cristianismo é entender que Jesus é Deus, é entender que Jesus é Deus que encarnou e veio aqui na Terra. Bom, eu quero compartilhar com vocês João capítulo 1, que mexeu muito comigo, João que caminhou com Jesus, que foi testemunha ocular, né? Como que João enxergava Jesus. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui? Olha só, aqui em João capítulo 1, começa assim: a palavra tornou-se carne. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Olha só que já tem uma grande revelação. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João, João Batista. Aqui vai falar sobre João Batista, né, que veio para preparar o caminho para Jesus. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. E olha só o que fala aqui: aquele que é a palavra estava no mundo. Aquele que é a palavra estava no mundo. Quem que é a palavra? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, seguindo aqui, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. E finaliza aqui dizendo: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Então, aqui são palavras de João, inspirado pelo Espírito Santo, inspirado por Deus. Aqui no início fala o quê? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E João faz questão de falar o quê? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando eu entendi isso daqui, né, entender que Jesus é Deus, mudou completamente a minha fé, a minha maneira de entender, né, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, né, que é a Santíssima Trindade, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é o mesmo Deus. Então, tanto protestantes quanto católicos acreditam nessa base, que é a base do cristianismo, que é crer que Jesus é Deus, né? Até na oração de Nossa Senhora, os católicos falam Ave Maria, Mãe de Deus, né? Está explícito isso na oração, né, de Nossa Senhora. Os protestantes, né, que é a minha fé, né, evangélica, de denominação evangélica, também acreditamos que Jesus é Deus, né? Então, aqui no livro de João, João deixa claro isso. E tem vários outros capítulos também em outros livros que, além de João, que foi testemunha, né, que está falando isso, o próprio Senhor Jesus falou isso. Jesus, em Apocalipse, falou: eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que é, que era e que há de vir. Né? Então, são palavras de Jesus. Então, quem se chama cristão, né, precisa entender que Jesus é Deus. Então é isso que eu queria compartilhar isso com vocês hoje, algo que mexeu muito comigo, né, essa revelação, essa clareza de entender quem é Jesus. E espero que esse vídeo tenha contribuído com a sua vida também. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas. E até o próximo vídeo.